E galera, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo para falar um pouquinho sobre Animais Fantásticos dos Crimes de Grindelwald. Eu não sou youtuber, mas eu vi umas coisas bacanas e eu queria compartilhar com vocês. Esse vídeo tem spoiler, então se vocês não viram ou não quiserem saber da história, é melhor parar por aqui. Se vocês já viram, não ligo para spoiler, então tamo junto. Não é um vídeo de teoria exatamente, tá? São só algumas coisas interessantes que podem ter alguma coisa a ver com o plot twist aí no final do filme e explicar um pouquinho do que aconteceu, porque todo mundo saiu do cinema com uma interrogação imensa na mente, né? Então, ficou aquele negócio martelando na nossa cabeça. Eu vi que teve muita gente que ficou já, inclusive, muito bravo. Tipo, J.K. Rowling está fazendo fanservice, está escrevendo fanfic, tá fazendo retcon na história. Então, não vou mentir, também tive esse momento. Teve um momento que eu falei, poxa, J.K. Rowling, em nenhum momento dos livros você falou sobre isso. Em nenhum momento dos filmes tem nada sobre isso. No Pottermore não tem. Se a Rita Skeeter fofoqueira não descobriu isso lá quando ela fez a biografia do Dumbledore, é porque isso não existiu. Eu tive esse momento também, gente. Eu tive. Mas sei lá, eu prefiro esperar pra ser surpreendida, porque foi sempre isso que a J.K. Rowling fez comigo, ela sempre me surpreendeu. Então, eu tô esperando pra ser surpreendida. Razão pela qual também eu não acredito na teoria de que essa revelação que a gente teve agora no final de Os Crimes de Grindelwald seja apenas uma mentira do Grindelwald. Isso pra mim seria uma solução muito preguiçosa e eu ficaria muito brava. Eu ficaria muito brava. Eu não acredito que a J.K. Rowling seria capaz de jogar uma informação para que a gente ficasse pensando nela durante um ano e meio ou mais, porque a gente não sabe em qual dos filmes a gente vai descobrir a verdade, para chegar e dizer que era tudo uma mentira do Grindelwald. Eu ficaria muito brava. A gente sabe que o Grindelwald é capaz disso. Ele é muito manipulador, mas eu não quero aceitar essa teoria. Para o vídeo não ficar muito longo, então eu já vou resumir aqui alguns pontos interessantes que eu pesquisando, assim, relendo os livros, eu achei que talvez podem guardar algum segredo sobre esse plot twist e explicar se existe uma possibilidade de o Credence ser realmente Aurelius Dumbledore e de o Aurelius Dumbledore realmente ser o irmão mais novo do Dumbledore, né? Cronologicamente, isso é praticamente impossível pelos meios biológicos naturais, né, da Kendra e do Percival terem outro filho, ou de somente a Kendra ou o Percival terem outro filho. Cronologicamente é praticamente impossível. E o que me leva a crer de que talvez esse termo irmão não seja um irmão no sentido restrito biológico sanguíneo da palavra, tá? O embasamento do vídeo todo é esse. Eu não acredito que eles sejam biologicamente irmãos. Vamos lá. Primeiro eu queria destacar alguns pontos que o Credence, em que o Credence se destaca em relação aos outros obscuriais que foram apresentados pra gente no mundo mágico, que na verdade foram só dois. Um e meio, né? Porque um não foi canonicamente confirmado. A gente ouve o Newt falando lá da menina do Sudão, da qual ele extraiu o Obscuros que está na maleta dele. E a gente ouve ele dizendo que os obscuriais não vivem muito, que em geral morrem crianças e que ele conseguiu extrair o parasita dela, porém que ela morreu. É o que a gente sabe do único obscurial além do Credence confirmado no universo mágico. E tem o segundo obscurial que a gente conhece, que não foi canonicamente confirmado e nem nunca foi negado pela J.K. Rowling, que é a Ariana Dumbledore. Apesar dela nunca ter sido referida nos livros como uma obscurial, ela nunca ter recebido esse nome, e a J.K. Rowling nunca ter dito fora dos livros que ela era, as características dela batem com as características de um obscurial. Ela foi atacada quando criança, a magia, ela ficou receosa, envergonhada, reticente da sua magia, ela reprimiu a magia e ela teria
teria desenvolvido um Obscurus, e a gente vê isso por como ela ficou depois, né? O Aberforth define que ela não queria usar mais magia, mas não conseguia se livrar dela, que a magia rompia dela do nada e ela não conseguia controlar, que quando ela ficava nervosa, irritada, contrariada, a magia rompia dela sem controle, né? Inclusive, num desses surtos, ela matou a mãe, a Kendra. Ela matou a própria mãe. Levando em conta que a Ariana também fosse uma obscurial, a gente já tem mais alguma informação sobre esses hospedeiros e seus parasitas. E a gente já nota que o Credence é uma exceção à regra em muitos pontos. O próprio Graves se refere ao Credence como um bruxo muito poderoso, devido ao fato de que ele pode controlar o Obscurus. Ele fala, você é um bruxo muito poderoso, você pode controlá-lo. Né? E realmente isso é uma coisa que aparentemente não acontece com todos os obscuriais, tendo em vista que eles morrem muito jovens, o que também não aconteceu com o Credence, ok? Ele já é um adulto, segundo Ezra Miller. Ele deve ter por volta de 20, 21 anos. E os obscuriais aparentemente não ganham nenhum superpoder que faz com que eles se tornem extremamente poderosos, muito pelo contrário. Mas o Credence, além dele conseguir controlar, ele também aparentemente é um bruxo forte em outras instâncias, porque ali quando ele está na forma do Obscurus, que ele é atingido por centenas de feitiços do Ministério, ele não morre, ele sobrevive, ele sai voando ali em forma de fumacinha. Então, ele controla esse Obscurus dentro dele, ele tem uma força, um poder diferente, a ponto dele ter sobrevivido àquele ataque ali do Makusa. O Credence é, de certa forma, diferenciado entre os bruxos, não sei, entre os obscuriais, não sei, né? Mas ele tem alguma coisa, existe alguma coisa no Credence que faz com que ele seja diferente. A Ariana Dumbledore, uma coisa que também é muito interessante é que a Ariana Dumbledore é dito nos livros que ela realmente pegou uma versão que ela desenvolveu, uma versão medo da magia dela por completo, né? Ela foi atacada, ela não queria mais ser atacada por causa daquilo. Já o Credence, ele também foi reprimido, ele também desenvolveu, vamos por assim, uma vergonha, uma ele quis limitar a magia porque ele sofria um preconceito, porém ele não tem total aversão da magia. Quando o Graves se oferece para introduzir ele no mundo mágico, o Credence não só aceita, como ele se mostra, né, desejoso disso. Ele quer ser um bruxo, ele quer ser reconhecido um ser mágico. No final do segundo Animais Fantásticos também, quando o Grindelwald dá aquela varinha para ele, ele já solta um poderzão lá. Ele queria ser bruxo, né? Nunca foi dito em nenhum lugar dos livros ou no Pottermore ou em algo assim que é preciso 100% da aversão à magia para se tornar um obscurial, desculpa, mas a gente vê que no Credence esse desejo de reprimir a magia, essa repreensão não aconteceu por completo. Depois que a gente disse algumas coisas assim sobre o Credence em contraponto com a Ariana, a gente vai entrar em algumas outras relações sobre eles que eu achei na internet. Na verdade, uma grande relação, né? Uma coisa muito J.K. Rowling, que são os nomes. Andando pela internet, um usuário do Reddit deixou um post lá muito interessante que eu achei, que dizia que ele descobriu que latim Aurélio significava ouro, em galês Ariana significava prata, né? Isso faz com que eles tenham não só uma relação de letra, né? Aurelius, Albus, Ariana, Aberforth, mas eles têm uma relação de significado que não tem entre os outros dois. O Albus e o Aberforth não tem nenhuma relação explícita de significado entre eles. E também a Ariana com Dumbledore tem um pouquinho mais, né? Porque algo é uma coisa clara, branca, brilhante, e a Ariana é prata, ok, mas né, essa relação de ambos serem metais, essa relação tão estreita, só acontece entre a Ariana e o Credence, né, e o Aurelius, no caso, o Credence mesmo, ou vice-versa. E
E eu achei essa relação interessante. E eu achei essa relação mais interessante por um outro detalhe do filme. Vocês já pararam para se perguntar por que que, depois de tantos anos, a J.K. Rowling resolveu reintroduzir o Nicolau Flamel na história? Ah, porque ele mora em Paris. Ela podia ter criado um personagem completamente novo para ajudar o último cara que morasse em Paris. Ah, mas é fanservice, é porque o fã de Harry Potter quer ver? Sim, também eu acredito que seja, mas eu não acho que seja só isso, porque a gente já foi acostumado que a J.K. Rowling costuma introduzir detalhes na história bem antes deles se tornarem relevantes, né? Eu me lembro sempre de um exemplo maravilhoso disso. O medalhão, que é a Horcrux. Em A Ordem da Fênix, quando eles estão limpando a casa da família Black, eles mencionam vários objetos que estavam no armário. Lá eles mencionam um medalhão pesado de prata que ninguém conseguiu abrir, né? E já era a Horcrux, que a gente descobre depois que era o medalhão do Salazar Sonserina, né? Ou ela introduz detalhezinhos pequenos, por exemplo, lá em O Prisioneiro de Azkaban, quando 13 se sentam em uma mesa, o primeiro a se levantar é o primeiro a morrer, e aí a gente vê a Trelawney falando isso e pensa que ela é charlatã, e no fim o que acontece lá quando em Enigma do Príncipe, o Dumbledore, que foi o primeiro a levantar da mesa ali, ele morre. Então ela é cheia de esconder esses segredinhos. Então, tendo em vista isso, vocês acham que a reintrodução do Nicolau Flamel ali tá por acaso? Você acha que tá por acaso ele abriu uma portinha até lá a Pedra Filosofal? Vamos lembrar uma coisa? O que a Pedra Filosofal fazia, gente? Ela produzia o Elixir da Vida, prolongava a vida, tornava a pessoa imortal, certo? Mas tinha uma segunda coisa que ela fazia que não é até muito mencionada ali no livro, mas que também é uma propriedade da Pedra Filosofal na alquimia, que é transmutar metais em ouro puro. Aí a gente chega naquela relação dos nomes. O Nicolau Flamel, mais essa relação de nomes de metais, isso já está ficando muita relação para o meu gosto, e eu talvez